Capítulo 26. Tendo acabado todos estes discursos, Jesus disse aos discípulos: Como sabeis, a Páscoa é daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reunirão-se no palácio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Diziam, porém, que não seja durante a festa, para não haver alvoroço entre o povo. Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Enquanto estava à mesa, aproximou-se dele uma mulher que trazia um frasco de alabastro com um perfume de alto preço e derramou-lhe sobre a cabeça. Ao verem isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: Para que este desperdício? Podia vender-se por bom preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus apercebeu-se de tudo e disse: Por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres, sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela preparou a minha sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte do mundo onde este Evangelho for anunciado, há de também narrar-se em sua memória o que ela acaba de fazer. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse-lhes: Quanto me dareis se eu vos entregar? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. E a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. É em tua casa que quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de entregar. Profundamente entristecidos, começaram a perguntar-lhe, cada um por sua vez: Porventura serei eu, Senhor? Ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me entregará. O Filho do Homem segue o seu caminho, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Porventura serei eu, mestre? Tu o dissestes, respondeu Jesus.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, sangue da aliança, que vai ser derramado por muitos para o perdão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste produto da videira, até ao dia em que beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Depois de cantarem os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes: Então, nesta mesma noite, todos ficareis perturbados por minha causa, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, hei de preceder-vos na Galileia. Tomando a palavra, Pedro respondeu-lhe: Ainda que todos fiquem perturbados por tua causa, eu nunca me perturbarei. Jesus retorquiu-lhe: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes de o galo cantar, vais negar-me 3 vezes. Pedro disse-lhe: Mesmo que tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos afirmaram o mesmo. Entretanto, Jesus com os seus discípulos chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudeste vigiar 1 hora comigo. Vigiai e orai, para não caíres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é débil. Afastou-se pela 2ª vez e foi orar, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Depois voltou e encontrou-os novamente a dormir, pois os seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar de novo pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Reunindo-se finalmente aos discípulos, disse-lhes: Continuai a dormir e a descansar. Já se aproxima a hora, e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Já se aproxima aquele que me vai entregar.
Ainda ele falava quando apareceu Judas, um dos 12, e com ele muita gente, com espadas e varapaus, enviada pelos sumos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele que eu beijar é esse mesmo, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre, e beijou-o. Jesus respondeu-lhe: Amigo, a que vieste? Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levou à mão a espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na bainha, pois todos quantos se servirem da espada morrerão à espada. Julgas que não posso recorrer a meu Pai? Ele imediatamente me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve acontecer? Voltando-se depois para a multidão, disse: Viestes prender-me com espadas e varapaus, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias estava sentado no templo a ensinar, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os doutores da lei e os anciãos do povo se tinham reunido. Pedro seguiu-o de longe até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se entre os servos para ver o desfecho de tudo aquilo. Os sumos sacerdotes e todo o conselho procuravam um depoimento falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Mas não o encontraram, embora tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Apresentaram-se finalmente duas que declararam: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. O sumo sacerdote ergueu-se então e disse-lhe: Não respondes nada? Que dizes aos que depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado. O sumo sacerdote disse-lhe: Intime-te pelo Deus vivo, que nos digas se és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste, e eu digo-vos: vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Depois cuspiam-lhe no rosto e batiam-lhe. Outros esbofeteavam-no, dizendo: Profetiza, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto,
Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, outra criada viu-o e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou de novo com juramento: Não conheço este homem. Um momento depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és um dos seus, pois até a tua maneira de falar te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar: Não conheço esse homem. No mesmo instante, o galo cantou e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: Antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente.